visite o nosso site radiotecgospel.com.br. Lá você encontra muitos conteúdos e notícias de nossos colaboradores. Acompanhe nossa programação baixando o aplicativo Rádio Web TK Gospel na Play Store. Eu sou o reverendo Uberani Barbosa. Neste domingo, em nossa igreja, teremos 3 horários: 9 da manhã, 15 horas e 18 horas. O grande domingo do clamor. No livro de 2 Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nosso endereço, Avenida 20 de Setembro, Igreja do Evangelho Quadrangular, Catedral do Deus Vivo, Igreja Sede. Esperamos você! Ponto Real, alimentação, limpeza, bazar, brinquedos, material escolar, artigos para presente e muito mais. Visite uma de nossas lojas e conheça a nossa grande variedade de produtos. Ponto Real, Taquari, na Rua Albino Pinto, 215 e na José Porfírio da Costa, 219, em frente à rodoviária. Também em Camaquã, Rua Zeca Neto, 855, em frente ao Paradão. Ponto Real, o nosso negócio é fazer você feliz. Comercial Elétrica Adelso Costa. Compre de casa que levamos até você. Na Comercial Elétrica você encontra mais de 20 mil itens nos setores de material elétrico, hidráulico, antenas, eletroportáteis, louças sanitárias, ferragens e ferramentas em geral, EPIs, produtos para piscina e muito mais. Comercial Elétrica Adelso Costa, na Avenida Lauter Filho, número 90. Se preferir, compre pelo site comelétrica.com.br ou pelo WhatsApp telefone 3653-3994. Frete grátis para Taquari. Estampa Brindes, tudo para a sua empresa ou evento. Lá você encontra produtos personalizados de ótima qualidade: camisetas, chinelos, azulejos, canecas, xícaras, copos e muito mais. Mr. Puffs Baús, cabeceiras e puffs sob medida, qualidade e bom preço. O WhatsApp 51 99790 7724. Rua Olinda Zimmermann, 993, bairro União, Taquari, Rio Grande do Sul. Você ouviu esta propaganda? Seu cliente também ouviu. O rádio é uma das formas mais simples e práticas de anunciar sua marca, sua empresa ou seu serviço. Anuncie no rádio. Faça sua empresa ser vista e ouvida. Para anunciar na Rádio Web TK Gospel, fale com a gente pelo e-mail contato@radiotecgospel.com.br ou pelo WhatsApp 51 99787 1378. Começa agora o seu programa Saúde e Bem-Estar com Natália Oliveira. Muito boa noite a todos os ouvintes da Rádio Web TK Gospel. Aqui quem fala é a Amanda e está começando mais um programa Saúde, Bem-Estar e Vida Feminina aqui na sua rádio. Hoje nós teremos um programa um pouco diferente. Nós não estamos com o nosso time completo, nós somos um trio aqui, eu, a Natália e a Ana. Hoje a Natália ela não estará presente, ela está curtindo umas fériasinhas, aproveitando um pouquinho. Mas com certeza ela vai estar presente conosco, mandando recadinhos, E façam, assim como a Natália com certeza vai fazer, mande recadinho para nós. Nós já estamos ao vivo lá no Facebook, no nosso Facebook Rádio Web TK Gospel. Você pode nos ouvir e assistir por lá. E você também pode nos ouvir pelo aplicativo e pelo site. E não se esqueça então de mandar recadinho e interagir conosco, tanto pelo Facebook quanto pelo WhatsApp, que já a Ana vai estar para
passando, né, aí pra vocês. E o assunto de hoje vai ser um assunto muito importante, né, um assunto que é pouco falado e é um assunto triste também, né, porque ele traz, né, várias situações que deixam a pessoa desanimada, né, e para baixo. Hoje nós vamos falar sobre a doença de Parkinson. Mas antes disso, né, como eu falei, eu não estou sozinha, a Ana está aqui comigo. Então, boa noite, Ana. Boa noite, Amanda. Boa noite aí, né, pro pessoal de casa. É até estranho a gente falar boa noite, Amanda, e faltar aquela pessoinha aqui do nosso lado pra gente dar boa noite. Mas então, Natália, aproveita as tuas férias aí. Quando tu voltar, a gente volta com o nosso trio aí. E então, já como a Amanda falou, vai compartilhando aí pelo Facebook ou pega o link do site e também manda para os seus amigos ou do aplicativo para todo mundo escutar isso, porque hoje o programa vai estar demais. E se você quiser mandar um recadinho pra gente, é só mandar através do WhatsApp 997546922. E se você, né, não é do Rio Grande do Sul, é só colocar o DDD 51 na frente, que vai dar tudo certo. Ou manda o seu recadinho, né, lá pelo Facebook, que é Rádio Web TK Gospel, porque a gente fica muito feliz, né, em saber o que vocês estão achando do programa. Então já esperamos aí vocês estarem conversando conosco. 11 de abril, ele é o Dia Mundial do Combate ao Mal de Parkinson. Ele foi criado, então, com a intenção de conscientizar a sociedade sobre a doença e sobre seus perigos, além também, né, de disseminar, né, as informações sobre os avanços no tratamento. Segundo dados da OMS, cerca de 1% da população mundial com mais de 65 anos ela é portadora desta doença. Ao todo, são mais de 4 milhões de parkinsonianos no planeta. E com o aumento da expectativa de vida, a estimativa é que esse número dobre até 2040. Então é algo muito preocupante, né, e que, como eu falei no início do programa, né, é algo pouco comentado, né, pouco falado sobre essa doença, pouco se sabe, poucas pessoas, né, conversam, né, sobre esse assunto, tratam desse assunto com seus familiares, mas é algo muito importante, né, uma conversa muito importante que nós precisamos ter. Mas como nós vamos falar sobre essa doença, a gente tem que entender o que é essa doença. Então, o que é a doença de Parkinson, Ana? A doença de Parkinson é uma doença progressiva do sistema nervoso, que afeta os movimentos. Os sintomas começam gradualmente, às vezes começando com um tremor quase imperceptível em apenas uma das mãos. Tremores são comuns, mas o distúrbio também costuma causar rigidez ou lentidão nos movimentos. Nos estágios iniciais da doença de Parkinson, seu rosto pode mostrar pouca ou nenhuma expressão. Seus braços podem não balançar quando você anda. Sua fala pode ficar suave ou arrastada. Os sintomas da doença de Parkinson pioram com o passar do tempo. Embora a doença de Parkinson não possa ser curada, os medicamentos podem melhorar significativamente seus sintomas. Ocasionalmente, o médico pode sugerir cirurgia para regular certas regiões do cérebro e melhorar os sintomas. Ou seja, como a gente pode perceber, tanto pelo que a Amanda leu, tanto pelo que eu li aqui agora, a doença de Parkinson é uma coisa muito comum, né, entre pessoas maiores de 65 anos, e a gente não fala muito sobre isso, porque tu não ouve muitas vezes as pessoas falarem sobre isso. Nossa, a doença de Parkinson, porque tem muitas doenças que chamam mais atenção, mas como isso pega tantas pessoas no planeta, como a gente já leu ali, é muito importante ser falado, né? Exatamente, né? Ela é uma doença ali, como a Ana disse, né? Que ela afeta o sistema nervoso, né? Um sistema super importante, né? Para o funcionamento do nosso corpo, né? Através dele que a gente tem, né? O comando dos nossos movimentos. Então, isso é algo que é muito afetado, né? Na pessoa que está passando por essa doença, né? Que tem a doença de Parkinson. Algo que eu acho que todo mundo conhece, né? No caso, são os tremores, né? Que a pessoa, ela passa a ter. Ela fica com as mãos trêmulas, né? E isso, como eu falei, né? Torna, né, a doença algo triste, porque a pessoa ela acaba, né, ficando impossibilitada de fazer alguns movimentos, né, tendo dificuldade em realizar alguns movimentos. Mas então, né, Ana falou um pouquinho ali, né, introduziu esse assunto sobre os sintomas, e os sinais e sintomas, como ela comentou ali, eles podem ser diferentes para cada pessoa. Os primeiros sinais, eles podem ser leves e passar despercebidos, mas, né, então, para algumas pessoas, os primeiros sintomas, geralmente, né, na maioria das pessoas, eles estão leves e passam despercebidos, então, né, isso leva também, né, a tardiar, né, a busca por um diagnóstico. Os sintomas, eles geralmente começam em um lado do corpo e eles geralmente permanecem piores nesse lado. Algo interessante que eu mesma não sabia, né, que esses sintomas eles acontecem então primeiro de um lado e geralmente esse lado é o que fica mais danificado, digamos assim, né, depois. Mas depois que os sintomas eles começam, né, a aparecer, eles afetam os dois lados.
E os sintomas, eles estão divididos em 2 tipos. Tem os sintomas psíquicos, né, que ela costuma ser acompanhada por alguns problemas que podem ser tratáveis, como a dificuldade de pensamento. A pessoa, né, que está passando por essa doença, ela pode ter problemas cognitivos, essa doença, então, ela pode causar demência e dificuldade de pensamento. Geralmente ocorre nos estágios finais da doença de Parkinson e esses problemas cognitivos, eles não respondem muito aos medicamentos. Depressão e mudanças emocionais. A pessoa, né, que está passando por essa doença, ela pode sentir depressão, às vezes nos estágios iniciais. Receber o tratamento para a depressão pode tornar mais fácil lidar com os outros desafios da doença de Parkinson. E você, né, também pode experimentar algumas outras mudanças emocionais, como medo, ansiedade ou perda de motivação. E os médicos, eles podem prescrever medicamentos para tratar esses sintomas. Outro sintoma psíquico são os problemas de sono e distúrbio do sono. Pessoas com essa doença, elas frequentemente têm problemas de sono, incluindo acordar frequentemente durante a noite, acordar cedo ou adormecer durante o dia. E as pessoas, elas também podem apresentar um distúrbio ou comportamento do sono de movimento rápido dos olhos, que envolve a encenação de seus sonhos. Então, isso é algo interessante, né? Muitas vezes você tem ali, né, uma pessoa que tem, né, mais de 65 anos e mora ali na mesma casa. É algo interessante, né, de talvez você observar se ela está, né, sentindo esses sintomas, se quando essa pessoa dorme ela tem essa movimentação exagerada ali dos olhos, né, como se estivesse encenando o sonho que ela está participando, é algo que a gente deve ficar bem atento, né? E nesse caso, os médicos, né, e medicamentos, eles podem ajudar nesse problema contra o sono. Mas também, né, Ana, tem os sintomas físicos, né, e quais são eles? Exatamente, os sintomas, né, do Parkinson podem incluir o tremor. Um tremor geralmente começa em um membro, geralmente na mão ou nos dedos, e a pessoa pode esfregar o polegar e o indicador para frente e para trás, o que é conhecido como tremor do rolamento de pílula. Sua mão pode tremer quando está em repouso. Também tem um movimento lento. Com o tempo, a doença de Parkinson pode retardar seus movimentos, tornando tarefas simples, difíceis e demoradas. Seus passos podem ficar mais curtos quando você anda. Pode ser difícil sair da cadeira. A pessoa pode arrastar os pés ao tentar andar. Os músculos ficam rígidos. A rigidez muscular pode ocorrer em qualquer parte do corpo. Os músculos rígidos podem ser dolorosos e limitar sua amplitude de movimento. A postura e o equilíbrio também são prejudicados. Sua postura pode ficar curvada ou você pode ter problemas de equilíbrio com o resultado da doença de Parkinson. Também temos a perda de movimentos automáticos. Você pode ter uma diminuição, né, na capacidade de realizar movimentos inconscientes, incluindo piscar, sorrir ou balançar os braços ao andar. Também tem a mudança de fala. Você pode falar baixo, rapidamente, calar ou hesitar antes de falar. Sua fala pode ser mais monótona do que ter as inflexões usuais. Escrevendo mudanças. Pode ser difícil escrever, a sua escrita pode parecer pequena. Ou seja, tu não vai conseguir escrever, ou às vezes vai ficar muito pequeno aquilo, tu não vai conseguir enxergar tão bem. Outros problemas que podem surgir, mas são tratáveis, são problemas de bexiga. A doença de Parkinson pode causar problemas na bexiga, incluindo a incapacidade de controlar a urina ou dificuldade para urinar. Constipação. Muitas pessoas com a doença de Parkinson desenvolvem constipação, principalmente devido a um trato digestivo mais lento. Problemas de engolir. Você pode desenvolver dificuldades para engolir à medida que sua condição progride. A saliva pode se acumular na boca devido à lentidão da deglutição causada à salivação. Problemas de mastigação e alimentação. A doença de Parkinson em estágio avançado afeta os músculos da boca, dificultando a mastigação. Isso pode levar à asfixia e má nutrição. E temos outros, né? Vários outros sintomas, né, Amanda? Exatamente. Tem também, né, mudanças na pressão arterial. Né? A pessoa ela pode sentir tonturas ou vertigens ao se levantar, né, devido a uma queda repentina da pressão arterial. A pessoa também, né, ela pode passar a ter uma disfusão olfativa. Ela pode ter problemas, então, com o olfato, tendo dificuldade, né, em identificar certos odores ou a diferença entre eles. Também, né, leva à fadiga. Muitas pessoas com doença de Parkinson ela perdem a energia e sentem fadiga, né, especialmente no final do dia. E a causa nem sempre, né, ela é conhecida. Então, a pessoa ela se sente ali cansada, se sente sem energia, mas ela não sabe o motivo. Talvez ela ficou o dia inteiro fazendo coisas leves que não cansam, né, e ela está
com essa fadiga. A dor também é um sintoma. Em algumas pessoas, né, com essa doença de Parkinson, elas sentem dor e seja em áreas específicas do corpo ou em todo o corpo. Então, né, são vários sintomas aí, né, que a gente falou aqui agora. São sintomas, de certa forma, comuns, né, que aparecem também em outras doenças, mas são sintomas que nós devemos ter muito cuidado, né, ter aquele cuidado, né, de cuidar de quem está perto da gente, né, de quem nós conhecemos, né, observar, né, ter esse cuidado com aquele que nós amamos, né, para nós vermos, talvez está apresentando um desses sintomas, então eu vou começar a cuidar mais, né, é importante a gente ter esse cuidado, não é, Ana? Isso mesmo. E é muito interessante até porque esses sintomas são bem característicos, né, alguns deles. Então a gente pode começar a notar mais, principalmente no pessoal que tem mais de 65 anos, como a gente já citou anteriormente. É muito importante a gente começar a notar, talvez, aquele cansaço que sinta mais por fazer uma coisa mais simples, ou até mesmo cuidar a dificuldade, talvez, de andar, às vezes, que vai começar a dar aquela dificuldade de andar, ou até mesmo aquela dificuldade de pegar um copo porque a mão tá tremendo um pouquinho, às vezes até bastante. Então é sempre bom pegar os detalhes, às vezes os mínimos detalhes que tu acha, é bobice isso, deve estar com frio, alguma coisa assim, por isso que tá tremendo. Então é sempre muito bom a gente cuidar disso pra até cuidar da gente, de quem a gente ama, né? E muitas vezes é necessário isso, ter esse cuidado. É, exatamente, o tremor e a falta de equilíbrio, né, são dois sintomas assim, né, que aparecem muito nessa doença, né, na doença de Parkinson. E é algo que a gente deve ficar bem atento, né? Claro, todo mundo já se desequilibrou um dia na vida, todo mundo já tremeu um dia da vida. Mas quando isso passa a ser repentino, todo dia, toda hora, você percebe, né, essa mudança no comportamento também, né? Porque como a gente já ocorre uma mudança comportamental também. A pessoa, se você pede para ela escrever algo, a letra sai toda tremida, ou a letra sai muito pequena, ou sai muito grande, né? Então, isso não é algo muito comum de acontecer, né? Claro, com o passar dos anos, né, a gente vai perdendo, né, algumas habilidades, mas, né, isso não é muito comum de acontecer. Então, são sintomas, né, que a gente deve ficar atentos. Mas tem, né, uma forma também, né, de prevenir. A gente vai comentar um pouquinho sobre a prevenção, né. Infelizmente, não tem, né, algo confirmado que diga, né, que possa prevenir 100%, né, a doença de Parkinson, mas existem, né, algumas medidas que podem ajudar, né, a tardiar, né, o aparecimento dessa doença. Como atividades físicas. Essas atividades elas ajudam na oxigenação do cérebro, deixando-o mais ativo e facilitando a renovação dos neurônios. Então, algo bem interessante sobre a atividade física. Estímulos cerebrais também, né, estão muito ali, ajudam muito, né, a prevenir essa doença, porque assim como os músculos, a mente ela também precisa ser estimulada. Aprender um novo idioma, resolver problemas matemáticos, jogar cruzadinha, palavras cruzadas, são formas interessantes, né, de estímulos para, né, estimular o nosso cérebro a ele se concentrar melhor, prestar mais atenção, né? Então, são alguns estímulos, alguns exemplos, né, de estímulos. A gente até comentou sobre alguns outros, né, exemplos que... Quando a gente falou sobre o mal de Alzheimer, né, foi alguns dias atrás, alguns programas atrás, a gente comentou, né, sobre isso, essa questão das palavras cruzadas, jogos de cruzadinha, né, caça-palavras, são atividades, são jogos que estimulam muito o cérebro. Mas são jogos só para idosos, eu que sou jovem não vou fazer isso. Não, é importante a gente fazer isso também desde jovem, né? Exercitar o nosso cérebro, ir renovando o nosso cérebro, né? Ir renovando essa capacidade, né, de prestar atenção, de se concentrar, das habilidades motoras, né? Desde jovem, para que quando, né, nós nos tornamos idosos, a gente possa, né, estar com uma qualidade de vida melhor. Outra forma também, né, de prevenir é mantendo uma alimentação saudável, com alimentos antioxidantes com substâncias importantes para o equilíbrio do corpo, que reduzem a formação, então, de radicais livres. Então, manter uma alimentação saudável, ela está muito associada ali, né, ao equilíbrio de todo o corpo, né, tanto o equilíbrio físico quanto o equilíbrio ali, né, dos nossos órgãos. Então, é importante ter uma alimentação saudável, fazer exercícios físicos e também, né, ter estímulos cerebrais. E, Ana, a gente tem como nós sabermos quais são as causas dessa doença? Bom, na doença de Parkinson, certas células nervosas, os neurônios do cérebro, se rompem gradualmente ou morrem. Muitos dos sintomas são devidos à perda de neurônios que produzem um mensageiro químico em seu cérebro chamado dopamina. Quando os níveis de dopamina diminuem, causa atividade cerebral anormal, levando a movimentos prejudicados e outros sintomas da doença de Parkinson. A causa da doença de Parkinson é desconhecida, mas vários fatores parecem desempenhar um papel, incluindo
Os genes. Os pesquisadores identificaram mutações genéticas específicas que podem causar a doença de Parkinson, mas isso é incomum, exceto em casos raros, com muitos membros da família afetados pela doença de Parkinson. No entanto, certas variações genéticas parecem aumentar o risco da doença de Parkinson, mas com um risco relativamente pequeno da doença de Parkinson para cada um desses marcadores genéticos. Gatilhos ambientais. A exposição a certas toxinas ou fatores ambientais pode aumentar o risco da doença de Parkinson posterior, mas o risco é relativamente pequeno também. Os pesquisadores também notaram que muitas mudanças ocorrem no cérebro das pessoas com doença de Parkinson. Embora não seja claro que essas mudanças ocorrem, essas mudanças incluem a presença de corpos de Lewy, aglomerados de substâncias específicas dentro das células cerebrais. São marcadores microscópicos da doença de Parkinson. Eles são chamados de corpos de Lewy, e os pesquisadores acreditam que esses corpos de Lewy contêm uma pista importante para a causa da doença de Parkinson. Corpos de Lewy são estruturas esféricas anormais, que se desenvolvem dentro das células nervosas do cérebro. Alfa-sinucleína. Encontrada nos corpos de Lewy, embora muitas substâncias sejam encontradas dentro dos corpos de Lewy, os cientistas acreditam que uma importante é a proteína natural e difundida chamada alfa-sinucleína. É encontrado em todos os corpos de Lewy em uma forma aglomerada que as células não podem quebrar. Este é atualmente um foco importante para os pesquisadores da doença de Parkinson. É isso aí, né? Então essas são algumas das prováveis, né, causas para a doença de Parkinson, né? Então tem várias combinações, né? Vários exemplos, vários tipos, né, de coisas que podem levar a pessoa a desenvolver o Alzheimer, né? Então agora nós vamos para um intervalo comercial rapidinho, né? E nós já voltamos porque nós temos vários recadinhos lá no nosso Facebook. Então nós vamos voltar lendo esses recadinhos e depois dando continuidade, né, ao nosso assunto de hoje. Comercial Elétrica Adelso Costa. Compre de casa que levamos até você. Na Comercial Elétrica você encontra mais de 20 mil itens nos setores de material elétrico, hidráulico, antenas, eletroportáteis, louças sanitárias, ferragens e ferramentas em geral, EPIs, produtos para piscina e muito mais. Comercial Elétrica Adelso Costa, na Avenida Lauter Filho, número 90. Se preferir, compre pelo site comelétrica.com.br ou pelo WhatsApp telefone 3653-3994. Frete grátis para Taquari. Ponto Real. Alimentação, limpeza, bazar, brinquedos, material escolar, artigos para presente e muito mais. Visite uma de nossas lojas e conheça a nossa grande variedade de produtos. Ponto Real, Taquari, na Rua Albino Pinto, 215 e na José Porfírio da Costa, 219, em frente à rodoviária. Também em Camaquã, Rua Zeca Neto, 855, em frente ao Paradão. Ponto Real, o nosso negócio é fazer você feliz. Vicari Store, especializado em produtos cristãos, bíblias de vários modelos para todas as idades, de estudo, letras gigante, jovem e infantil, livros com assuntos evangélicos, desenvolvimento pessoal e empreendedorismo, e infantis, camisetas e blusas com estampas bíblicas, além de diversas opções de presentes. Temos também chocolates Cacau Show. Estamos na Rua 7 de Setembro, 2552, Centro de Taquari, em frente ao Bazar Castro. Telefone WhatsApp 51 99936 6441. Venha nos fazer uma visita ou peça por teleentrega. Pensou em economizar até 95% da sua conta de luz ou da sua empresa? Além de pensar em sua família, no meio ambiente e no seu bolso? Então chegou a hora de investir em energia solar. Gere mais economia para sua casa ou sua empresa. Reduza os custos com energia. A energia solar é um bom negócio para você. Entre em contato com a Solar Sul
e faça um orçamento sem compromisso. Tire este peso do seu bolso e troque o valor da sua conta pela prestação do financiamento. Estamos em Taquari, na Rua Leonel Teodorico Alvim, 460 Centro. Telefone WhatsApp 51 9 8034 5313 e em Teutônia, na Rua 25 de Julho 349, bairro Languiru. Telefone WhatsApp 51 99587 0053. Venha você também para Solar Sul. Oficina de chapeação e pintura do Adilson, com reparação de para-choques. Possuímos cadastros com seguradoras e aceitamos diversos cartões. Estamos na Rua Pontes Filho, 675, bairro Prado, em Taquari, Rio Grande do Sul. Telefones e WhatsApp 51 99737 8271 ou 98413 7353. Venha fazer seu orçamento. Você ouviu esta propaganda? Seu cliente também ouviu. O rádio é uma das formas mais simples e práticas de anunciar sua marca, sua empresa ou seu serviço. Anuncie no rádio. Faça sua empresa ser vista e ouvida. Para anunciar na Rádio Web TK Gospel, fale com a gente pelo e-mail contato@radiotkgospel.com.br ou pelo WhatsApp 51 99787 1378. Visite o nosso site radiotkgospel.com.br. Lá você encontra muitos conteúdos e notícias de nossos colaboradores. Estamos de volta, então, com o nosso programa hoje. Nessa segunda-feira, nós estamos falando sobre o mal de Parkinson, né? Nós já comentamos um pouco, né, sobre ele, sobre o que ele é, quais os sintomas, as causas e algumas atitudes, né, que nós podemos tomar para prevenir. E agora, né, eu comentei que nós iríamos voltar com os recadinhos, mas nós temos um áudio muito interessante da tia da Ana, né? Quero agradecer a ela, né, por estar participando aqui do nosso programa, colaborando conosco, né, enviando esse áudio. E aí, né, nesse áudio que vocês irão ouvir, ela está contando um pouco, né, sobre como foi, né, descobrir, né, quando a sua mãe, ela estava com essa doença. E ela conta um pouco, né, sobre como tem sido, né, lidar com isso e como é importante nós termos, né, cuidado, né, cuidar os mínimos detalhes. Então, fiquem então com o áudio. Oi, no início, quando a gente descobriu que a minha mãe tinha Parkinson, a gente foi notando porque ela é uma pessoa muito ativa, fazia todas as atividades dela diária com tranquilidade. Mas com o passar do tempo, ela começou a apresentar tremores, né, nas mãos e as pernas um pouco travadas para caminhar. Isso tudo dificultava essas atividades que para ela até então era comum, né? E com o passar dos dias, dos meses, aquilo foi se agravando. Aí a gente procurou um médico para ver por que ela tremia tanto, até para tomar um simples café, né? Que era uma atividade que não exigia tanto. Então, foi feito exames, o médico analisou bastante e descobriu o Parkinson, então. E o que ele nos explicou? Que essa doença, ela vai evoluindo com o passar dos anos. Quanto mais velha ela ficasse, mais o Parkinson atingia, que é uma doença, na verdade, neurológica, né? Então, que ela teria que tomar medicações para controlar aqueles tremores e até para aquelas pernas não ficarem tão travadas, para que ela consiga ter uma vida normal, né? Não como antes, mas pelo menos mais fácil. E que não poderia parar de tomar o remédio para que o processo ali de evolução da doença parasse ali, né? Então, foi bem difícil, assim, de aceitar no início, que a gente tinha um pouco de dificuldade, né? Porque falava em Parkinson, a gente se apavorava. Mas a gente entendeu que é uma coisa que prejudicava a parte motora dela, né? Então, a mãe começou a tomar esses remédios, ela não pode ficar sem eles, ele ajuda muito, né? Então, com o uso dessas medicações, controlou os tremores e ainda tem um pouco de dificuldade, assim, para caminhar, não consegue caminhar mais rápido como era antes, né? Mas controlou bastante. Então, é bem importante que a gente observe os mínimos detalhes, até um tremor que está durando mais dias, que não é normal, né? Principalmente ali nos braços. Então, observar.
Isso vai acontecendo, quanto mais velha a pessoa vai ficando, essas coisas vão aparecendo. Então, observar bastante em função da idade também, né? E fazer certinho o que o médico disse, né? Se Deus mandou os médicos, vamos usá-los com sabedoria. Então, né, como a gente pôde perceber nesse áudio, como a Amanda falou, primeiramente eu queria agradecer a minha tia Sandra, né, por ter mandado esse áudio, por ter colaborado com a gente. Então, um beijão pra ela e pra minha família também. E como a gente pôde perceber nesse áudio, né, querendo ou não, é um momento difícil pra família também descobrir sobre isso. Posso dizer por mim mesma que descobri junto com eles que minha avó sofria do mal de Parkinson. E é um momento complicado pra família, porque, querendo ou não, tu vai ter que aceitar uma coisa que é completamente nova, né? Tu vai ter que se adequar àquela rotina de remédios também, porque, querendo ou não, é uma pessoa que toma remédio, mas todo mundo tá ali em função, ajudando em alguma coisa, lembrando de tomar os remédios também. Então, isso é muito importante, né? Então, como ela falou, fiquem atentos aos pequenos sinais. Como a gente também já mencionou antes, fiquem atentos àquele tremor ao pegar um copo, ou até escrever, né? Isso é sempre muito importante. Exatamente, né? Como ela disse ali, nesse Deus, ele fez, né, os médicos, ele capacitou os médicos, né? Para que a gente busque, né, ajuda. Isso que a gente fala várias vezes, né, aqui nos nossos programas, né? Busque ajuda. Claro, nós temos Deus, ele é o maior médico dos médicos, né? Mas nós precisamos, né, ter um acompanhamento médico, né? Ter esse cuidado, porque é para nossa saúde, né? Nós precisamos cuidar do templo do Espírito Santo. E nós temos vários recadinhos, não temos, Ana, lá no Facebook? É isso aí. E falamos dela no início do programa que ela ia mandar recadinho e ela mandou, né? A Natália colocou aqui uma menininha segurando o coração. Então, um beijo, né, Nath? Beijo, aproveita Nath. aí as férias. Exatamente. Muito obrigada pela oportunidade, né? Que nós exatamente. estamos aqui. Por ter confiado na gente, Exatamente. né? A gente se sente até nós honrado. chamamos. A Rose, né? Mãe do Guilherme, que faz os programas aqui na rádio, colocou... Colocou, boa noite, meninas, assistindo. Então, um beijão pra ela também. A Janice Bizarro, né, colocou boa noite, meninas. Então, muito boa noite. Boa noite. A Andréa Silveira também colocou boa noite. Uma carinha de coração aqui, então, muito boa noite também. A Juliana, a mãe da Amanda, né, colocou lindas, um programa abençoado. Então, um beijão pra Juliana, que está muito longe da gente nesse momento, né? Ela tá aqui do ladinho, gente. Então, um beijo, mãe. E beijo também pro meu pai, pra minha avó e pra minha irmã que estão, né, me ouvindo lá de casa. E tivemos outra pessoa aqui, muito especial, a Gabriela, né, colocou boa noite, meninas, beijo, beijo. Então, um grande beijo, né, boa noite, Um beijo, e a Gabriela também participou lá no WhatsApp, ela mandou um coração. Então, um beijo pra ti, Gabriela, muito obrigada pela participação conosco. A Janice Bizarro colocou aqui, linda Amanda, e um coração. Muito obrigada, tia. A Cássia, né, minha mãe, colocou assim, boa noite, um ótimo programa, gurias. Então, muito obrigada, mãe. Muito obrigada. A Cássia também tá muito longe da gente, tá aqui do ladinho. Da gente. Então, um beijo também. E também tivemos recadinho, né, do Naim Vicari, ele colocou um boa noite aqui, então muito boa noite pra ele, né, que tem a loja Vicari Store aqui, que faz propaganda aqui na rádio. Então, se você procura um bom livro, né, você já sabe onde você pode procurar. Exatamente, lá tem livros tops pra você, né, que é cristão, tá procurando, né, um livro bom pra você ler lá, tem bastante opção. Então, procura lá na Vicari Store. Isso aí. E a Jussi Souza, né, também colocou aqui um coraçãozinho pra gente, aqui uma menininha segurando um coração. E tivemos recado, Amanda, do nosso diretor, que está mais longe hoje, mas também mandou recadinho pra gente aqui. E ele colocou, ó, top, estão aprovadas. Então, muito nos obrigada. sentimos honradas aqui. E a Natália colocou, o programa está maravilhoso, parabéns, estou sendo muito bem representada. Então, muito obrigada, Nath. Como a gente já disse aí, Alcione, Natália, Maicon e Giselda, aproveitem as férias aí, um beijão pra vocês. Exatamente, né? Obrigada pela oportunidade, né, que vocês têm dado, né, pra gente. Então, nós agradecemos de coração mesmo. E ali, Ana, o recadinho que tu leu ali da Jussi Souza, eu quero mandar um beijão pra ela, porque ela é Dinda da Rafa. E eu considero ela como uma Dinda pra mim, tenho muito carinho pela pessoa que ela é. Então, um beijão aí, Ju, pra ti e pra toda a tua família. E nós também tivemos um recadinho lá no WhatsApp
Um recadinho da Jussara, ela participa quase sempre aqui, né, de todos os programas aqui do Saúde e Bem-Estar, e ela diz assim: meu pai tem Parkinson. Os remédios deixam ele muito mal. Já fui a vários médicos em várias cidades. Agora estão fazendo um tratamento em Santa Maria. Ele tem 72 anos. Então, obrigada, né, Jussara, pela tua participação, né, por colaborar aqui conosco, falando, né, um pouquinho sobre isso. E é realmente, né, o que nós vamos comentar agora, né, sobre como acontece, né, esse tratamento, a detecção. Porque, né, o tratamento ele pode acontecer de formas diferentes para cada pessoa. O organismo de cada pessoa pode reagir de uma forma diferente, né? Então, ali, como ela comentou, né, que o pai dela passava muito mal com os remédios, com os medicamentos, foi correta, né, a atitude que eles tiveram, né, procurar os diversos médicos, né, diversas opiniões, né, diversas formas, né, de tratar. Então, tenho certeza, né, que se não acharam a melhor forma ainda, irão achar. Né? Então, obrigada pelo seu recadinho. E voltando, né, então, ao assunto do nosso programa de hoje, né, que é sobre a doença de Parkinson. A Aninha vai comentar um pouco agora, então, pra gente como acontece o diagnóstico dessa doença. Bom, primeiramente, né, antes de falar, a doença requer um diagnóstico de um médico neurologista e não existem, né, nenhum teste específico para diagnosticar a doença de Parkinson. Um médico neurologista diagnosticará a doença de Parkinson com base em seu histórico médico, uma revisão dos seus sinais e sintomas e um exame físico e neurológico. Ele poderá sugerir uma tomografia computadorizada específica, embora isso possa ajudar a sustentar a suspeita da doença de Parkinson. São os sintomas e o exame neurológico que determinam o diagnóstico correto. Também poderá pedir exames de laboratório, como exames de sangue, para descartar outras condições que podem estar causando seus sintomas. Os exames de imagem, como ressonância magnética, ultrassom do cérebro e tomografias PET, também podem ser usados para ajudar a descartar outros distúrbios. Os exames de imagem não são particularmente úteis para diagnosticar a doença de Parkinson. Então, a gente pode perceber que não tem ali um exame específico, né, para diagnosticar. Na verdade, é mais feito vários exames para eliminar outras doenças que possam ter ali com outros exames, para chegar até o diagnóstico da doença de Parkinson. Então, por isso também é muito bom, né, a gente fazer os nossos exames de rotina, procurar sempre ver como o nosso corpo tá, né, porque isso é muito importante. E eu acho que nós devemos nos preocupar muito com o nosso corpo, né? E nos preocupar também com o corpo das pessoas mais velhas, né? Que são ao nosso redor. Ainda mais as pessoas, como já foi citado antes, 65 anos pra cima, que são a maioria das pessoas que têm Parkinson. Então, sempre procurar fazer aqueles exames de rotina pra ver, né? Como é que anda o cérebro, pra ver como anda o corpo. Né? Isso sobre a idade, né? Não quer dizer que a pessoa que tem menos de 65 anos, ela não possa, né, ter a doença de Parkinson. Claro, pode acontecer, né, mas como a Aninha falou ali, né, e eu comentei no início do programa, a maioria, né, das pessoas que, né, apresentam a doença de Parkinson, elas têm essa idade, né, de 65 anos pra cima, né, 65 anos a mais. E então é algo que a gente deve ficar atento, né, ali aos nossos avós, aos nossos pais, aquelas pessoas que estão perto da gente, né, que são mais idosas, né, nós temos que ter esse cuidado, né, ali como nós ouvimos no áudio ali da Sandra, né, ela comentou ali que são detalhes, né, que nós devemos ficar atentos aos detalhes, porque como ela deu o exemplo ali, antigamente a mãe dela, né, ela conseguia tomar o café normalmente e ao passar do tempo ela, né, estava tremendo e não conseguia levar, né, tão facilmente assim, né, o café até a sua boca, né, para tomar. Então é algo que a gente deve ficar atento, né, principalmente quem tem a oportunidade, né, quem convive diariamente, né, com pessoas idosas, tem esse cuidado. Você não precisa necessariamente estar todo dia ali cuidando, ela tá levantando a taça ela tá levantando o copo de tal jeito. Não, né, mas ter esse cuidado de uma forma amorosa, né, e se você perceber que tem algo errado, buscar ajuda. É importante, como a Ana disse, né, nós buscarmos ajuda, buscarmos, né, realizar os exames, porque como ela leu ali, né, esses exames, então, não tem um único exame que vá diagnosticar que a pessoa tem Parkinson, né, é um conjunto de vários exames que vai levar a esse diagnóstico. Temos mais recadinho lá no Facebook, Ana? Temos sim mais 2 recadinhos no Facebook, né? Então o Maicon Oliveira colocou assim, ó, top, o cara do som é bom.
Então ele tá agradecendo aqui, ó, quem tava nas câmeras pôde ver ele agradecendo aí. E o Júlio Alcione colocou assim, a verdade, Maicon, concordo, muito bem lembrado. Verdade, ó. E tem gente assistindo conosco aí, né? A Sabrina Oliveira está assistindo conosco, então um beijão pra minha Dinda aí. Exatamente, um beijo, Sabrina, é muito especial pra mim. E é isso aí, né? Então eu agradeço também, né, ao Guilherme, né, por estar aqui hoje, né, fazendo, né, cuidando aqui do som pra nós, né? Sempre é o Maicon que está aqui junto com a Natália, né? Então hoje, como eles estão de férias, né, dando uma descansada, nós estamos aqui, né, representando eles. E agora eu vou falar então um pouquinho sobre como ocorre o tratamento dessa doença. É importante, né, como eu falei, um diagnóstico, né, de um médico, porque ele vai mostrar alguns tipos de terapias que podem ser feitos. E alguns tipos, né, de tratamento são grupos de apoio, terapia cognitiva comportamental, psicoeducação, terapia familiar, terapia de grupo e também tem, né, a terapia, tem no caso o tratamento através de medicamentos. Né? O tratamento através dos medicamentos, então, ele é feito por uso de medicamentos para aumentar a dopamina. Medicamentos que podem ajudar, né, a controlar os sintomas de Parkinson. Promotor da dopamina e medicamentos que melhoram a cognição. Outros tipos de medicamentos que também, né, podem ser utilizados são os medicamentos antidepressivos. Eles reduzem ou melhoram quaisquer, né, sintomas ligados à tristeza profunda, porque, como eu comentei, né, lá no início, é algo que pode, né, ser um sinal, né, dessa doença. E quem sofre dessa doença, né, passa a ter essa tristeza, porque, como nós comentamos, ela fica impossibilitada de realizar alguns movimentos, né? Não volta a ser, né, como era antigamente. Então, é algo que leva, né, a uma tristeza. Então, nós também, né, temos que dar esse apoio, não é, Ana? As pessoas que estão passando por essa doença, né, que estão passando por esse momento difícil, porque o apoio da família é muito importante. Com certeza, e como qualquer outra doença, né, é muito importante ter o apoio das pessoas que tu ama e tu saber que aquelas pessoas estão do teu lado. Então é sempre muito importante, né, tu tá ali do lado da pessoa, dizer que tu tá com ela, isso é sempre muito importante. E como eu já tive um caso, né, a minha avó paterna tem Parkinson, é muito importante tu ajudar também, né, de um jeito ou de outro. Às vezes tu vê que a pessoa tá num dia, porque são vários dias, tem dias que as pessoas, como por exemplo, a tremer. Tem dias que as pessoas estão com as mãos estão tremendo mais, outros dias estão mais tranquilas. Então tudo isso depende também dos dias, e quando tu perceber que a pessoa tá num dia talvez que as mãos estão tremendo um pouco mais ou outra parte do corpo tá tremendo um pouco mais, tu tentar ali sempre ajudar, né, de um jeito ou de outro. Claro que tem coisas que as pessoas têm que fazer sozinhas, mas no que tu puder ajudar ali, sempre tá disposto a ajudar, né? E não ficar tipo, ai, que saco, eu tenho que ajudar a fazer não sei o que. Não, sempre tá ali botando a pessoa pra cima, falando, ai, hoje talvez tá um pouquinho mais difícil, mas amanhã vai estar melhor, então vamos tentar. Vamos tomar os medicamentos certinho pra isso melhorar. Então sempre, né, vamos procurar evoluir, vamos procurar sempre também ajudar as pessoas, porque mesmo se não for da sua família, for alguma pessoa próxima de você que você conhece, tenta estar ali junto, dizer pra pessoa que se ela precisar, né, tu vai estar ali. Exatamente, né, isso causa uma tristeza também, né, porque essa é uma doença que ela não tem cura, né, ela tem um tratamento, mas, né, como a gente pôde ouvir no áudio, o que o médico disse, né, pra tia da Ana, pra Sandra, é algo, né, que tende ao passar dos anos, né, ao passar do tempo, quando, né, a pessoa ela vai ficando cada vez mais idosa, essa doença ela pode, né, se tornar, né, pior, digamos assim, né, ela pode piorar, mas claro, né, o uso dos tratamentos, né, eles são muito importantes, né, muito importante realizar, né, o tratamento que o seu médico disser, né, que é o correto para você realizar, que é o melhor para você, porque como, né, nós já falamos várias vezes, nem sempre os tratamentos eles serão iguais, nem sempre por um exemplo, se a Ana tiver mal de Parkinson e eu também, o tratamento da Ana pode ser com medicamentos e o meu pode ser um tratamento com terapias. Então, é algo que varia também, né, de pessoa para pessoa. E existem vários tipos, né, de tratamentos, eu já comentei alguns e vou continuar, né, falando um pouco sobre eles. Outro tipo de tratamento que nós temos são os ansiolíticos. Eles reduzem os efeitos da ansiedade e eles ajudam o paciente a lidar com preocupações excessivas devido ao diagnóstico depressivo. Outro tipo de tratamento também são com anticolinérgicos. Esses medicamentos eles foram usados por muitos anos para ajudar a controlar o tremor associado a essa doença. Né? Todos esses tratamentos eles serão determinados por um médico, né? Então é muito importante a gente não se automedicar,
né, procurar um médico e o auxílio, né, para o tratamento correto, pois a automedicação e o uso de medicamentos errados podem causar outros tipos de doenças, né, e até mesmo agravar alguma outra doença, né, que a pessoa já tenha. Então, é exatamente isso que eu comentei, né? Muitas vezes as pessoas... porque tal pessoa tem essa doença e recebeu tal tratamento. Porque a pessoa tinha essa doença e ela fez isso. Para você, pode ser que seja diferente. Então, por isso, o acompanhamento com o médico é de suma importância, né? Porque o médico ele vai avaliar ali a sua situação, o seu estado clínico, o estágio que está a sua doença. E a melhor forma de tratamento, né? A melhor forma que o seu corpo vai reagir ao tratamento. Então, é muito importante isto. Exatamente. E é muito importante também, como a Amanda falou, não se automedique. Mas eu conheço outra pessoa da minha família, talvez, que tem Parkinson, então eu vou tomar os mesmos remédios que ela, porque vai adiantar. Como a gente já falou antes, cada organismo é um organismo diferente. Aqui a gente não quer dizer pra vocês, você tem que tomar esse remédio, ou você tem essa doença porque você tem um desses sintomas. Não, aqui a gente quer alertar vocês a procurar um médico para descobrir qual medicamento você tem que tomar, para descobrir o que você tem, se você tem a doença de Parkinson ou alguma das doenças que a gente já falou antes. Então é muito importante também procurar, né, sempre saber as coisas, ainda mais quando você lê ou até escuta, né, como está acontecendo aqui, pessoas falando de alguma doença ou até de alguma coisa que você sinta os sintomas, você procurar, né, saber mais, você procurar um médico para saber sobre isso. Exatamente, né? E outra coisa que é muito importante nessa doença, foi algo que eu lembrei agora, né, é a questão da empatia, né? Principalmente para os jovens que estão nos ouvindo agora. Se você está na rua, está em algum lugar, você vê uma pessoa ali, né, tendo esses tremores, não ri, né? Porque se fosse com você, você não ia gostar, não é uma doença fácil de se lidar, não é um diagnóstico fácil de se receber, né? Porque a pessoa sabe que ela não vai voltar a ser o que era antes, ela não vai voltar, né, a ter os movimentos que ela tinha antes. Então, não é algo bonito, não é algo correto, né, você fazer isso. O importante mesmo, né, é a gente prestar, né, ali a nossa solidariedade. Se você vê que a pessoa está com dificuldade, talvez, de juntar algo que ela deixou cair no chão, né, você pode ir e ajudar, né, claro, nesse momento de pandemia, né, tendo todos os cuidados, né, necessários. Mas é importante, né, a gente ter essa empatia um com os outros. E é isso então, né? Chegamos então ao fim de mais um programa Saúde e Bem-Estar. Tem mais algum recadinho no Facebook? Temos sim. A Natália Oliveira colocou obrigada ao Gui, que estava fazendo o som. Tá top. Então aí, né? Também vou deixar meu muito obrigada pro Guilherme aí, que esteve com a gente nesse programa de hoje. Realmente o som está muito top, Guilherme. Muito obrigada. E é isso aí, né, gente? Obrigada a você que escutou o programa hoje. A gente agradece aí todos os recadinhos que mandaram. E eu já vou deixar uma boa noite aqui, né? Então eu já deixo meu boa noite para todo mundo que nos escutou ou nos assistiu, né? E eu vou agradecer, como eu sempre falo, por ter deixado a gente entrar na sua casa de um jeitinho ou de outro, levando informação, né? Talvez alertando você também sobre o mal de Parkinson. Te convido para escutar o programa semana que vem já, né? E escutar toda a programação da rádio. A gente tem uma programação bem variada para todas as idades. Então é isso aí. E não esqueça, agora eu lembrei. De manhã e de tarde tem os desenhos bíblicos no Facebook da rádio. Então, talvez, se você quer que a sua criança assista desenhos educativos, alguma coisa que ela possa aprender e possa acrescentar na vida dela, aproveita e bota ela assistir, né, os desenhos aqui da rádio de tarde. Um beijão e até a próxima segunda. É isso aí, né? A rádio ela tem uma programação bem variada, né, para toda a família, vai desde as crianças até idosos, né, jovens, adultos, né? Tem uma programação então bem variada. E lembrando, né, vocês que daqui a pouquinho às 10 horas tem a reprise do programa Papo Teológico. Então não perca, né, a reprise de um dos programas do Papo Teológico, né? Hoje, como, né, o Maicon e a Natália eles estão, né, viajando, né, estão de férias. Será uma reprise, né? Então fiquem ligadinhos, porque tenho certeza que é uma reprise muito especial, né? De um programa bem interessante, porque todos os assuntos, né, que eles trazem são assuntos interessantes, né? São assuntos relacionados à Bíblia, ao cristianismo, então são assuntos bem interessantes de você ficar atento, né? Como a Ana disse, nós estamos aqui toda segunda-feira a partir das 8 horas, né? Tendo o nosso programa Saúde e Bem-Estar, então você está convidado, né? Para na próxima segunda-feira também, né, estar nos ouvindo e nos assistindo. Caso você tenha perdido alguns dos programas que nós já fizemos, ou até mesmo esse programa que nós estamos fazendo nesse momento,
você pode, né, ir no nosso canal do YouTube, que é Rádio Web TK Gospel, ou na nossa página do Facebook, que também, né, tem esse nome, Rádio Web TK Gospel, e você irá encontrar lá todos os programas, todos os nossos programas e também toda a outra programação da rádio, né? Então você não tem desculpa, né? Consegue ficar por dentro de todos os assuntos que nós estamos falando aqui. É isso, então, deixo meu boa noite, agradeço, né, a cada um que esteve nos ouvindo, nos assistindo, né, compartilhando, que interagiu aqui conosco, mandando seus recadinhos. Como a gente fala, né, a interação de vocês é muito importante pra gente, a gente fica muito feliz quando recebe recadinhos de vocês. É isso, quero agradecer a Ana e ao Guilherme também, que estavam aqui, né, conosco nesse momento. Foi um programa bem diferente, né, sem a Natália hoje, mas tenho certeza, né, que foi um programa especial e que vocês puderam aprender, né, mais um pouco sobre esse assunto. Deixo aqui então o meu boa noite, né, desejo uma ótima semana a cada um e continuem ligadinhos na minha, na sua, na nossa Rádio Web TK Gospel.